Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso DivaCast. Eu sou a Aline Pinho, endocrinologista, e aqui você vai ter conhecimento sobre a medicina real, o que muitas vezes te escondem em relação a dietas frustrantes, tratamentos que não resolvem o seu problema e várias dicas de saúde que vão fazer você ver tudo de uma forma completamente diferente. Porque saúde é algo que se reflete de dentro para fora. Esse programa ele vem te devolver o brilho, a saúde, o bom humor e a sua libido. E hoje, no nosso primeiro episódio, para iniciarmos com chave de ouro, estamos recebendo aqui a minha querida paciente, Michele Campos. Obrigada, Michele, por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Michele é uma paciente muito querida, que me acompanha já há 13 anos, e ela vai contar para vocês hoje como foi essa trajetória, como foi que ela chegou até mim, tudo que se transformou na vida dela, para que isso sirva de inspiração na história de vocês. Afinal de contas, palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Michele, muito bem-vinda mais uma vez. Eu queria que você contasse como foi que você me encontrou, o que é que você estava sentindo, em que momento que você estava passando, que ele fez procurar o meu atendimento. Quando eu vim por indicação de uma colega e o princípio era que eu não estava me sentindo bem com o meu corpo. Estava me sentindo muito gorda, muito inchada. Eu tinha pouco tempo de ter tido meu filho e eu não estava satisfeita comigo. Eu me lembro quando você chegou, que você trouxe uma penca de exames pra gente, né? Que é uma coisa que eu adoro, que o endocrinologista adora olhar exames. Isso. Mas eu me lembro que você tinha passado já por vários profissionais e todo mundo te dizia que não via muito o que fazer, que era só tu fechar a boca e talvez fazer algum exercício, que não tinha problema nenhum contigo. Isso. Como é que foi isso? Assim, minha jornada na perda de peso começou cedo. Eu lembro que minha primeira consulta com o endocrinologista eu tinha 12 anos de idade. E assim, o foco inicial dele foi me medicar. Nunca tinha me visto, nunca tinha me conhecido como eu era e foi medicar. E desde então eu fui acumulando toda essa minha rotina de ganho de peso. Você acha que faltou acolhimento naquela época pra você? Você já com 12 anos, sem um entendimento real da sua história de vida? Faltou acolhimento, faltou tentar entender o que acontecia comigo. E eles simplesmente diziam que era só fechar a boca, que eu tava gorda porque eu queria, porque eu comia muito. E somente isso, não foi o foco real do que estava acontecendo comigo e com o meu corpo. Aquela mentira muito comum, né, em medicina, que emagrecimento é só falta de força de vontade, que é só você fechar a boca e malhar que você vai conseguir perder tá peso. gorda porque é só fechar a boca. E é fácil. Como foi a sua surpresa quando a gente conversou, a gente entendeu que aquele cansaço, aquela dificuldade de sono que você tava, aqueles sintomas de ansiedade, eram do seu cortisol? Eu levei um susto, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra na minha vida. E assim, eu tentei pesquisar e procurar entender o que isso influenciava em mim. E depois de alguns exames e algumas explicações, até mesmo que você me passou, eu vi o quanto faz diferença na nossa vida, na rotina, do dia a dia, na disposição, até disposição para cuidar do meu filho, que eu não tinha na época. Outra coisa que me chamou muita atenção, que apesar de bastante jovem, bem casada, mas você falou muito da questão de já não ter energia, às vezes nem para namorar. Isso. Né? Como estava na sua vida essa questão da libido, dessa energia sexual? Eu não sentia vontade, eu sentia vergonha, não apresentava interesse. Tudo isso influenciava e eu não entendia de onde era que vinha toda essa questão. Eu digo muito isso para as minhas pacientes. Você pode fazer vários exames, mas você tem uma coisa que é um marcador importante de saúde, é libido. Se você não tem libido, você não tem saúde. Não importa quão simples e superficiais os exames que você estejam fazendo demonstrem. Se você não tem libido, você não tem saúde. E com essa informação, ela me conquistou. Eu digo, nós vamos atrás. Nós vamos buscar aqui todas as possibilidades, todas as causas. Você vai ser bem acolhida e a gente vai resolver. E o que chamou mais atenção naquela época foi o cortisol. E a coisa assim, que me impactou muito foi a sua mudança, a sua transformação de vida. Que eu me lembro que já na segunda consulta, você já me chegou assim com a novidade transformadora. Eu acho que na primeira consulta eu tive assim uma mudança inicial muito significativa. E quando você me falou, se você não tá feliz, mude, foi a virada de chave. Não importa o que vão falar de você, se não está lhe fazendo feliz, mude. E eu mudei. E na segunda consulta, eu abri a porta, nem sentei na cadeira. Você olhou para mim e eu digo, vou prestar vestibular para educação física. E foi a minha virada de chave na minha conquista pessoal, de físico, de saúde mesmo. Essa vivenciar as mudanças, né? Isso. Levar para sua vida de uma forma assim tão enraizada, tão profunda, que mobilizou até a sua carreira. Isso, porque aí eu comecei a gostar da rotina e eu comecei a querer entender o que acontecia com o meu corpo. Tanto
na forma metabólica dos hormônios, tanto também na questão dos exercícios, da atividade física. Você começa a entender como é que o corpo vai funcionar, você sabe que você tem que gastar energia para começar a trabalhar, queimar caloria. O ganho de massa muscular é muito importante para a redução de gordura. Massa muscular é qualidade de vida, é saúde. Então, assim, eu vi que aprendeu mesmo, né? Aprendi direitinho. Que é a base do nosso método. Sempre falei, o emagrecimento tem que ser anabólico. Eu mesmo fui vítima várias vezes dessas tentativas frustradas de dieta que levavam à perda de massa muscular e, portanto, tinham ganho de peso depois avassalador. Até entender que a única forma de você ter um emagrecimento real é se você tira a gordura e você preserva a massa muscular. Isso mesmo. E assim, quais foram quando a gente lhe propôs um tratamento, você consegue lembrar assim, como foi pra você esse impacto? Quais foram as dúvidas que você teve? O que foi que passou pela sua cabeça? Dúvidas a gente sempre vai ter. Será que eu estou fazendo certo? Será que não vai me fazer mal? Até porque as pessoas que não têm conhecimento, por exemplo, minha mãe, famílias diziam, mas essa medicação vai lhe fazer mal, essa medicação não é certo você usar. Só que eu acho assim, a medicação em si, a suplementação, a reposição hormonal, tudo isso, ela vai lhe autorregular para você conseguir mudar de vida de fato. Ela não vai fazer milagre por você, não é só isso, você vai ter que tomar essa medicação e você vai mudar. Não, mas quando eu comecei a fazer a junção da reposição hormonal, da regulagem de todas as taxas, vitamina D, eu lembro que vitamina D estava desregulado, tireoide estava desregulada, cortisol desregulado, níveis de ferritina, estava tudo desregulado, aí eu fui começar a entender que melhora um, tem que melhorar o outro para unir, ficar o conjunto melhor. Mas medo em si eu não tive. Só as pessoas mesmo falando. Hoje tem muitos tratamentos assim, mente magra, mude sua mente. Mas a mente também ela é química. Então se falta magnésio, se falta vitamina B6, você não vai fazer serotonina. Então você pode estar com a mente que for, você não vai fazer o neurotransmissor. Isso. Então é muito mais físico, é muito mais químico, é biológico. Não é só a vontade de você decidir, não é só vamos fazer um reset mental, como a gente escuta muito por aí, e não dar os nutrientes. Muitas vezes se você está compulsivo é porque está faltando nutriente. Simplesmente o corpo imagina que ele vai dizer, olha, coma, e você vai no pomar e vai voltar com o tomate e vai estar ingerindo magnésio. Ele não sabe que você vai abrir um saquinho de batata frita ou de alguma coisa assim para você comer. Então ele dá o impulso novamente acreditando que você vai se alimentar daquele componente, daquele ferro, daquele ácido fólico. Só que muitas vezes não é o que acontece. A gente continua se você não tiver o azar de cair numa pessoa que ainda vai lhe passar um remédio controlado para algo que o corpo estava precisando, era ser nutrido. Agora sim, nutrido de boas pessoas, de bons relacionamentos. E aí, falando em relacionamento, você citou uma coisa que eu percebo que é muito comum no consultório, que as pessoas não têm apoio familiar no processo de emagrecimento, né? Então, o paciente, muitas vezes, ele vai só, envergonhado, tímido. Muitas vezes, ele até tem medo de contar para as pessoas que está fazendo um processo de emagrecimento. Ele não quer falar, porque ele é criticado de estar buscando o melhor para ele. Como é que foi isso para você? Assim, minha questão foi muito mais com minha mãe, por não acreditar. A fase, você é a filha gorda, você sempre vai ser a gorda. Foi o que eu sempre ouvi de amigos na rua, até de minha mãe brigando. Você tem que parar de comer, que você tá gorda, porque minha mãe é jovem e ela aparentava ser mais jovem do que eu, pelo fato dela ter um corpo ideal pra época e eu não. Você ter ideia, minha mãe, na minha idade que eu tô hoje, minha mãe usava manequim 38, 40. Eu usava manequim 56, então era um tabu muito grande. E para até ela entender que eu estava fazendo algo que ia me fazer bem, ela teve que ver mudanças reais mesmo. Mas assim, é difícil, muito difícil. Eu acho que o meu maior apoio foi eu ter criado coragem e de você estar lá comigo sempre. Porque eu lembro nas consultas, e aí, como é que tá o apoio psicológico? Tá indo pra terapia? Porque a gente precisa identificar as causas. E de uma coisa você vai descobrindo outra. Por exemplo, aos 22 anos, depois de uma consulta de indicação sua, eu fui diagnosticada com TDAH. Ou seja, minha produção de dopamina não é igual a das pessoas. E comer me liberava dopamina. Ou seja, toda vez que eu tava comendo, eu tava feliz. Então, eu tava fazendo aquela busca de estar feliz. Então, eu precisava comer para me dar dopamina para eu ficar bem. Então, a gente vai tratando
passando tudo isso e você consegue entender que você precisa se regular e ver que você consegue mudar. Eu não era gorda porque eu queria, eu era gorda porque eu comia meus traumas, eu era gorda porque a comida, a compulsão pela comida me dava dopamina, então eu precisava daquilo ali. Então você vai entendendo o que você precisa. A pessoa tá gorda porque quer. Não. Tem muita gente que você vê que tá gordinha porque você vê que tá todo final de semana comendo porcaria. Às vezes você não entende o motivo dela tá comendo porcaria ou bebendo muita cerveja ou fazendo qualquer coisa que não seja uma rotina normal. Mas quando você se regula, você entende, poxa, não era bem isso. Que, aliás, é um outro tema aí excelente para o nosso próximo contato, né? Que é o alcoolismo, que está crescendo muito em mulheres, né? Está cada vez mais. Já era uma coisa importante, mas vem crescendo aí nesse período pós-pandemia. E que tem muito a ver com essa questão do acolhimento, essa questão da fragilidade do ambiente tóxico, da falta de apoio que as mulheres têm, mas cada vez mais do desconhecimento sobre a bioquímica do corpo, né? Então, as mulheres estão envelhecendo, a capacidade de aproveitar esses neurotransmissores também cai. Então, a gente vai buscando soluções ali do dia a dia que possam gerar para o corpo aquela substância que está faltando. Então, muitas vezes essa ida no final de semana para comer o lanche, ela é falta desses neurotransmissores. Então o corpo ele vai buscando de uma forma aí desenfreada por um pouco de dopamina, por um pouco de prazer que está desregulado. Então com o tratamento correto, com isso regulado, e para mulheres acima de 30 anos que a progesterona já cai, a qualidade do sono fica péssima. Gente, uma noite sem um sono de qualidade, você já fica 5 dias com mais fome, porque altera os hormônios de saciedade, que são a grelina e a leptina. Então muitas vezes você não está comendo porque você quer, porque não tem força de vontade. Tem uma bomba química ali colocando para poder comer. Você faz o ajuste dessa progesterona, a sua biologia já muda, a sua resposta já é diferente. Você já acorda com disposição no dia seguinte para poder malhar. Ou será que você não vai malhar porque você não quer? É porque seu corpo não permite que você vá? Porque tem alguma coisa desregulada dentro de você com que faz com que você não consiga. Ou se você vai, você tá tão desregulada, tão inflamada, que você sai morta, quebrada da academia, você não consegue voltar no dia seguinte para poder fazer de novo esse exercício e fica se culpando porque pagou e não foi. Você tá precisando de ajuda, você tá precisando de um conhecimento, você tá precisando de um tratamento realmente personalizado, que vá a fundo. Eu me lembro que até a avaliação de sono a gente fez, né? Que era uma desregulação de cortisol. E assim, quais foram os maiores ensinamentos que você tem hoje? E o que é que você utilizaria para inspirar outras mulheres que estão hoje em situações igual você estava, desacreditadas, muitas vezes indo para médicos dizendo que está tudo bem com elas, que elas não emagrecem simplesmente por causa delas, porque eu não quero, porque não tem força de vontade. Isso. O que é que você diria para essa mulher hoje? Eu diria que invista em você. Invista em você para você se reconhecer como você é de fato, se conhecer de fato. Acho que um dos maiores ensinamentos é a metamorfose, né? É o fato da gente sempre estar mudando, em constante mudança. Eu lembro que no final do ano passado, em novembro, eu voltei para você porque minha rotina mudou, por causa da rotina de estudos, e eu tive um reganho de peso. Aí, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E a gente já conseguiu controlar. Então, assim, é você se conhecer, saber identificar o que está acontecendo com você. Ah, meu cabelo está caindo demais, mas é porque é normal cair cabelo. Não, não é normal você lavar o cabelo e a mão encher de cabelo. Ah, eu tô indisposta. Ah, eu não tenho vontade de treinar. Eu estava já voltando para essa fase, mas eu entendi por conta que há 2 anos minha rotina mudou, porque eu precisei mudar por conta dos estudos, buscas de outros objetivos. Meu organismo já entendeu diferente. Peraí, ela já está numa outra situação e vamos acomodar ela de outro jeito. E eu precisei acordar de novo para poder me auto-reconhecer. Então, eu acho que é mudar, é não ter medo de mudar, é viver em constante mudança. E atividade física, né? Acima de tudo que você falou, né? Não normalizar o cansaço. Isso. Não normalizar o ganho de peso, não normalizar um sono ruim, não normalizar um comportamento compulsivo, né? Não normalizar a falta de apoio para o paciente que está querendo mudar. E outra coisa importante, assim, o que é que você deixaria de palavra final? De tudo que você viveu, do tratamento que você passou, qual seria a palavra com que você sintetizaria? Se respeite, se ame. Acho que é isso, você se amar e se respeitar em cima de qualquer coisa. Ah, mas eu sou mãe, eu tenho que amar meu filho. Não, se ame primeiro, se respeite primeiro. Ah, mas eu sou casada, eu tenho que cuidar do meu marido lá. Não, se cuide primeiro, se ame primeiro, em primeiro lugar, acima de tudo. Você tem que estar em primeiro lugar. Você tem que ser a sua primeira opção. Sempre seja a sua primeira opção.
depois vem filhos, vem casa, vem marido, mas se bote sempre em primeiro lugar. A primeira opção é você. Se a gente é a nossa primeira opção, você diria hoje que um tratamento que vai lhe devolver uma qualidade de vida, energia, você conseguir se olhar no espelho, você se sentir feliz, ele seria um tratamento caro? Eu não acho nada que vá me trazer bem-estar e satisfação, cara. Eu acho que não é gasto, é investimento. É investir em mim. Então, eu não vejo isso como dispendioso. Há coisas mais dispendiosas. Você gasta, por exemplo, numa festa, para ir para uma festa, dependendo da festa, no mínimo R$500. Que é look, bebida, ingresso de show. Então, eu não considero dispendioso. Eu acho um investimento que vale cada centavo. Muito mais caro seria não se reconhecer no espelho. Muito mais caro seria perder o marido por falta de libido. Muito mais caro seria arruinar um casamento porque você não consegue, não permite nem mais o toque do parceiro. Muito mais caro é você se abandonar. Muito mais caro é você perder produtividade. Então, assim, o que é que a gente está esperando para dar esse start, né? E modificar essa vida. Minha diva, minha Michelle, eu quero lhe agradecer demais por você ter estado aqui conosco. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão, sempre trazendo um tema, sempre ouvindo histórias de inspiração, sempre buscando estar trazendo para vocês informação de qualidade, mas em coisas assim reais, de vida real, que eu também fui transformada por esse método de emagrecimento anabólico. Você vivenciou isso também. Acompanhei todo o processo. Né? Eu comecei, eu pesava 116 quilos e eu era muito uma vítima do peso dessas falsas verdades que a medicina tem. E foi preciso buscar a fundo, estudar a fundo, entender bem os pilares de emagrecimento para entender que não bastava só dieta, exercício, tudo importa. Seu sono, as suas qualidades de relacionamento, a sua quantidade de energia e também os seus hormônios. Só quando você alinha isso tudo, você vai ter uma pessoa saudável de verdade. E volta a reafirmar, se você não tem libido, você não tem saúde. Procura para a gente poder fazer um tratamento, uma investigação que vai reacender a sua vida.